Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Sabe Som é um podcast, programa de rádio totalmente dedicado a falar de música, e falar de arte e outros assuntos que orbitam o tema. Sempre às sextas-feiras, às 3 da tarde, na Rádio Brasil de Fato no 98.9 FM, também no seu aplicativo de streaming preferido, no canal do YouTube e no site do brasildefato.com.br. E no seu aplicativo de streaming preferido, você pode clicar na descrição do episódio e deixar um comentário pra gente, falar o que você tá achando, deixar suas impressões, suas sugestões, suas reclamações, os seus anseios. Entre em contato com a gente vai gostar. E também, na descrição do episódio, você vai encontrar um link para uma playlist que é gerada em cada um dos episódios. Durante o papo, as músicas e os artistas que a gente vai falando vão para essa playlist para você aumentar o seu conhecimento musical, conhecer novos artistas, novos sons. Os dois convidados hoje do Sabe Som, eu sou suspeito pra falar porque gosto deles demais como pessoa e como excelentes músicos que são. Grazi Pisani, trompetista, cantora, Pedro Moreira, trombonista, cantor, percussionista, os dois juntos formam a dupla Os Bicudos, os dois que apesar de muito jovens já estão na estrada faz um tempo, se aventurando pelas praias do choro, do instrumental, do samba, da gafieira, e a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e de qual é a ideia deste projeto Os Bicudos, com Grazi Pisani e Pedro Moreira. Se liga aí. Meus queridos, muito bem-vindos aqui ao Sabe Som. Os Bicudos, Grazi Pisani, Pedro Moreira. Dê um alôzinho aí, por favor. Bom dia, obrigada pelo convite, fico muito feliz. Bom dia, gente. Bom dia, Tiagão. Obrigado. Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe quando as pessoas vão estar escutando isso daqui. Verdade. As pessoas podem estar escutando isso daqui a 28 anos e vocês já terem mudado de ideia de tudo que você falar. Mudado de nome, inclusive. Provavelmente é isso que vai De acontecer. repente o Brasil já acabou, a gente não sabe nem o que está acontecendo mais, então ouça por sua conta e risco. E aí, gente, como tá a vida? Como estamos de trabalhos, programações, projetos, desejos, ideias? Tá bem legal, a gente tá num momento bem criativo, assim, da carreira. Vocês chegaram aqui de mala e cuia no estúdio, né? Ah, chegamos, Pois né? é. Tem instrumento aí. Vocês estão chegando de outro país, vocês vieram encapotado aqui, parecendo que vocês chegaram do Alasca. Pois é, a Não tá Casa esse frio Verde. todo. A Casa Verde ali onde a gente mora é um lugar alto, uma casa alta, e ali venta, piso frio, Cara. aquele esquema casa de brasileiro que você passa frio no frio, meu. Estrutura zero pra frio, né? Aí eu E falei, aí, cara, você acorda e fala, puta, eu vou pegar aquele casacão, tá um frio, uma geada, né? Bom demais. Gente, já tem quantos anos de Bicudos? Dos 2022... Do disco 2022 é o disco, 2022. 2020 temos 7 anos, né? por aí. 7 anos de Bicudos. A ideia começou, assim, em 2018 pra 2019, na verdade. Uhum. Mas até a gente começar a fazer show, começar a viabilizar disco e tal, demorou um pouquinho mais, né? Né? Começou o quê? As primeiras coisas foi Instagram, Exato. Sim, a gente... rede social. Não lembro nem se era Instagram na época. Era Instagram. Era Instagram, Era Instagram. mesmo, né? Era no Instagram mesmo. 2018 eu já tinha desistido do Facebook já. A gente também. É. A gente começou a gravar videozinhos, porque na real, acho que essa história começa antes. Os Bicudos vêm lá da EMESP, a gente já tinha essa história de sempre fazer coisa juntos, né? De naipear. Então já tinha uma parada de eu sempre chamar a Grazi pra estar comigo. Naipear, pros ouvintes que não tocam instrumento sopro, explica aí. É tocar junto, né? Eu sou trombonista, pra quem não sabe, a Grazi é trompetista. E a gente estudou junto na EMESP. Não, a enfim. essa altura as pessoas já sabem que você é trombonista, a Grazi é trompetista, porque eu avisei antes de começar. Não, desculpa, mas é isso, é que naipear é tocar junto, né? Quando tocar a junto, gente tem o soprar junto, trompete, né? o trombone, o sax, outros instrumentos de big band também, a Sim. gente toca junto ali tight, né? Com a mesma... Eu já passei por isso, né? Às vezes a gente acha que todo mundo sabe o que significa. Quando a gente fala, o naipe. Uhum. Mas as pessoas falam assim, mas o que é o naipe? O naipe são os instrumentos do mesmo setor ali, Exato. né? A gente Exato. fala o naipe de sopro. Quando a banda tem um naipe de sopro, tem ali aquele triozinho de metais, às vezes é um duo, quarteto e tal. Exato. Aquela seçãozinha ali de metais. Começou na EMESP, então. Exato. Que é...
Que era, nessa época a gente fazia parte da Big Band do Malheiros, a gente tocava ali na Big Band Paulinho da Malheiros. MS, Paulinho Malheiros, e a gente sempre se chamava pra tocar nos trabalhos, e compunha junto, e gravava arranjinho, começava a experimentar aquela coisa ali do som mesmo, do naipe. Quando você vai ensaiar o naipe, você chega em casa, você para com o amigo, chega aí em casa, vamos passar essa parada aqui, isso foi criando essa vontade de sempre estar junto. E é legal de falar disso, porque muita gente não faz ideia, né? Que tecnicamente é muito diferente você tocar num naipe e você tocar sozinho, né? Você Exato. tocar solando. Exato. Então no naipe é tudo junto, né? Respira junto, articula, bate a língua junto. Exato. E até o sopro, o timbre que você tira junto com outra pessoa muda. A afinação, porque a gente toca um instrumento que não é temperado, né? Uhum. Parece que é, mas não é. Então, às vezes a gente tem uma afinaçãozinha, uma notinha que é mais alta, outra que é mais baixa naturalmente. A nossa afinação íntima, né? E aí, quando a gente tá em naipe, a gente desenvolve uma terceira coisa. Isso foi ficando tão rápido e fácil pra gente junto, desde que a gente se conheceu. E aí, a gente começava pra onde a gente tocava, ia fazer gig por aí. Precisava de um trompete, ele chamava a mim. E eu precisava de um trombone, indicava ele. E a gente começou a tocar cada vez mais e mais junto por aí, e foi ficando cada vez mais azeitado essa coisa. Aí nos casamos, e aí veio a ideia da gente começar mesmo a fazer um som juntos. Vamos fazer uma parada juntos, tocar aquilo que a gente gosta, dar uma estudada aqui. Isso a gente já fazia, mas divulgar, mostrar, compartilhar com as pessoas. E aí isso foi sendo a primeira forma aí dos bicudos acontecer, assim, sabe? Trombone e trompete é o primeiro instrumento de cada um de vocês? Podemos dizer que sim, instrumento estudado, né, vamos dizer assim. Eu já cantava desde que eu me entendo por gente, e o Pedro nasceu na batucada camisa verde e branco, né, então... Vamos falar disso já, que eu já toquei com a família inteira. Exato. Então... o Thiago me conhece desde moleque, desde antes de tocar trombone, eu acho, né, bem antes, né? Bem antes. Eu comecei, já que você puxou esse assunto, a minha escola vem da percussão, né? Eu comecei, sou filho de percussionista, meu pai percussionista, meu irmão Rafael Moreira, percussionista também, e minha mãe Adriana Moreira, cantora. Então eu cresci nesse ambiente do samba, que nada mais é do que a percussão e a voz, né? Então eu cresci nesse ambiente de muita canção, cantando sempre e batucando pra cima e pra baixo. Cara, você sabe que sua mãe... Nossa, bicho, eu vou caguetar muito a minha velhice. Depois que eu tive um tempinho morando em Belo Horizonte, quando eu voltei pra cá, eu conheci a sua mãe tem 20 anos e eu acompanhei ela. Um dia eu não lembro, porque é óbvio, né? Cara, eu não lembro que eu almocei ontem, né? O que eu fiz há 20 anos atrás, assim, eu espero que eu esteja tudo bem. Mas uma parada que a gente fez, ela e o Kiko Dinucci num teatro aqui no Bexiga, que era um teatro mesmo. E eu lembro que a gente tava tocando num evento que era da galera do teatro, era uma companhia de teatro e tal. É porque ela tinha, né, tinha conexão com essa galera ali. Teatrinho aqui no Bexiga, aqui na Rui Barbosa, tem 20 anos, cara. Não é o Teatro X, não? Teatro X? Teatro X. Ela sempre soube dessa história aí, ela sempre contou isso daí, né? E aí, logo depois disso, aconteceu um dos maiores eventos da minha carreira, que foi tocar no lançamento do disco dela, do Batatinha. Direito de Sambar. No Direito de Sambar. Jorge Helder das Neves. Com o Wilson das Neves na bateria, bicho. 3 dias de Sesc Vila Mariana. Que lindo, hein? Ensaiando e tocando com o Wilson das Neves. Assim, cara, eu lamento demais que não tinha nenhum Instagramzinho nessa época. Bicho, não tem uma foto, cara. Como é que não tem uma foto com o Wilson das Neves? Pô, foi um grande momento. Sim. Esse disco é um disco icônico, assim. Eu era muito moleque, então eu tenho flashes, assim, deu no estúdio, coisas ali com o Gudim, com o Proveta, puxa vida, com o próprio Das Neves. Eu lembro que esse show foi na choperia, não foi? Ou não, foi no teatro? O que eu toquei com ela foi no auditório do Sesc Vila Mariana. Porque quem gravou o disco, na verdade, foi o João Poleto. Certo. Né? Sax e flauta, quem fez foi ele. E aí ele tava com problema nas datas, aí tinham 2 datas que ele não podia dar as 3, né? Aí
o João me indicou, ela me chamou também, porque na época eu tava tocando com Quinteto e Branco e Preto, né? Sim. E o Everson Pessoa, que é violonista. O Everson, que agora é do Demônios da Garoa. Né? Exato. O grupo de maior longevidade da história da humanidade. E aí o Everson também, como a gente era muito próximo ali também, ele escreveu uma parte dos arranjos, né? Sim. Ele tem um arranjo lá, um arranjo dele e a produção toda do Edmilson, né? Isso, a maioria dos Edmilson Capelupi. Grande violonista. Violão de 7. Edmilson, que é um cara mais do choro, né? Exato. Isso daí foi uma mistura boa esse disco, cara. Né? Porque tem orquestra e tem a batucada, o samba, tem aquilo que é o Brasil, né? Aquilo que a gente gosta. E foi era mó bandaça. Inclusive, eu lembro que foi assim, eu estava em pânico. Nervosíssimo. Cara, e aí essas coisas, né? Que aí, bom, são muitos ganchos pra gente puxar, assim, né? Sim. É muito louco, né? Que assim, a pessoa que mais me tranquilizou na parada toda foi o Das Neves. Olha só. É louco, assim, né? Porque assim, eu não vou ficar me entrevistando aqui, eu não vou ficar falando muito disso, mas assim, a importância que é também da gente acolher as pessoas. Quando você sabe um pouquinho mais, a gente tem que passar essa bola e tem que trazer pra perto, né? Foi um grande momento. Eu não lembro se no ensaio ou numa passagem de som. Eu participava do momento da batucada. Tinha uma hora que entrava um casal de mestre-sala e porta-bandeira nesse show que tinha uma intervenção da batucada do Camisa. E eu tava lá nessa batucada, molequinho ali, eu devia ter meus 8 anos, tava tocando repique. Eu entrava tocando repique, tinha uma cena da música que naquela hora da música do presidente. O presidente da escola silenciou. Aí era batucada, bem legal. Puta, sensacional, hein? Perdi um pouco o fio da meada. Então a gente começou com a percussão. Isso, essa é a minha introdução. Tem a presença ali no Camisa Verde e Branco. Sim, né? Que isso é inegável. Minha família toda vem do Camisa Verde e Branco, né? Desde a minha avó, a geração toda. O lance do Tobias, meu irmão apadrinhado ali pelo Tobias. E aí eu cresço nessa escola, aprendo ali a percussão já em casa, mas aí eu falo, putz, aqui eu já entendi. Pra onde mais que dá pra ir? É a hora que eu me desvencilho e falo, pô, quero trombone. Já ouvindo aqueles discos do Cartola e tudo mais, começo a me atentar pra uma metaleira ali que me interessa, que é o som do trombone. Mas foi por sua conta mesmo, foi né? Por minha conta. Não foi seu irmão falando, não, pega o trombone aí, porque tem pouco trombonista, aí você vai arrumar bastante gigs. Foi ele mesmo que quis arrumar pra cabeça dele, né? Já tava tudo certo. Já era todo mundo percussionista, cantor consagrado, aí eu quis ir pro trombone. Eu falei, não tem espaço pra mim aqui, meu irmão já tava comendo tudo na percussão. Minha mãe cantando de tudo ali, eu falei, o seu irmão que é fenômeno também, meu irmão né? Porque eu lembro essa época aí, a gente tocando no Ó do Borogodó, às vezes o seu irmão aparecia lá, tinha na época eu devia ter uns 14. E já tocando muito bem, assim, em tudo, né? Com 9 anos ele fazia participação especial no show do Carlinhos Vergueiro, né? Com o Douglas Germano fazia a produção musical nessa época, meu pai, Everton de Almeida, tocava. Aí tinha o João Poleto também, e eles acompanhavam, faziam um show com o Elton Medeiros, então com o Chico Buarque. E meu irmão era uma participação meio que especial, era meio que o chaveirinho dos caras. Tipo, a nova geração aqui. Ele já gravou aquele programa da cultura, o Teatro... como é que chama o programa da cultura? Acho que é Teatro X ou alguma coisa assim, depois eu puxo e lembro. E aí ele fazia essa participação lá, ia na frente, sambava, batia um pandeiro, então já tinha... Desde moleque ele já tava nisso daí. Aí, artista, né? Artista. Sensacional. E eu era o irmão que ele começou a ensinar. Então eu falo, meu irmão foi meu primeiro professor. Foi o cara que me pegou ali e falou, é assim que toca e tal. E me colocava nas rodas de samba. E depois o trombone, que é o que faz a gente se encontrar, né? E Grazi, você tava por onde nessa época? Cantando? Então, eu comecei... Desde que eu me entendo por gente, eu fazia música sozinha, cantava. Tem relatos da família que eu compunha coisa, ficava feliz com alguma coisa, fazia uma canção sobre aquela situação. Dançava, sempre desenhava, ganhava concurso de desenho. Isso tudo muito cedo. Você ainda desenha? Pouco, mas eu às vezes eu desenho, assim, eu gosto. E desenha bem, hein? É uma terapia, assim, acabou caindo num lugar meio hobby, terapia, assim. Não, eu falo porque, assim, eu tenho meus colegas desenhistas aí que acaba que já resolve flyer, capa de disco, já o pessoal já...
Uma vez um colega trombonista também, o Vitor Fão, ele tem aquele iPad com um programa que você consegue já plotar, né? E a gente foi fazer uma viagem, ele me, tipo, sei lá, acho que ficou umas 2 horas na van viajando, ele, não, fica aí, desenha aí. Fiz vários desenhos, foi muito da hora isso, e aí isso acabou até fazendo, ele também faz flyer das bandas dele, né? Sim. E aí acabei pedindo emprestado, na época a gente tava lançando o disco, Levante, no Sesc Pinheiros, e eu fiz o flyer com a plotagem. Olha aí. Com desenho, assim. Olha aí, sensacional, cara. E aí essa coisa da arte, assim. Então eu já sabia que eu ia ser artista de alguma maneira. Pô, aliás, um abraço pro Vitor, que... O Fon já gravou até um disco da Charanga. Ele é sensacional. Uma das melhores pessoas que eu conheço. Eu trabalhei com ele. Ele é espetacular. Noma de Orquestra. Samuque a Selva. Buena Vista... Como que chama? Não, Buena Onda. Buena Onda. Né, que é uma paladinha de reggae, né? Sim. Ele é o pessoal do carnaval do outro lado dos sopros ali, né? Dos caravana e tal. O pessoal com reggae no carnaval. E aí, assim, com 10 para 11 anos, eu estudava numa escola pública que tinha, por coincidência, um projeto de banda e fanfarra lá. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, na Zona Leste. Olha só. Nasci e criada lá. E aí era um projeto para tirar a molecada da rua, das encrencas, a priori, né? Mas eu encontrei minha profissão ali. Encontrei uma forma de viver ali. Aí comecei a fazer aula de trompete, porque o instrumento que tinha lá era trompete, trombone, bombardino, tuba 3/4, 4/4. Então só instrumentos grandes, assim. E o menor que tinha, que eu conseguia segurar, era o trompete. O professor, na época, o maestro Wellington de Seixas, deixar aqui um beijo pra ele, ele escolhia muito assim, pelo tamanho da criança. E acabava que as meninas, que é uma coisa interessante, as meninas que ficavam no trompete, na grande maioria. Porque os instrumentos, as meninas eram menorzinhas, né? Então, uma menina que era um pouquinho maior e pegava aí uma tuba, um trombone. Que época é isso? Isso aí foi 2008, 2007, por aí. Você sente que ainda rolava uma resistência, assim, de tocar, de ter acesso ao instrumento por ser mulher, ou já era uma época que já tinha um incentivo um pouco maior? Porque tô te perguntando isso porque quando eu tava estudando e tal, era uma parada que eu ouvia muito, assim, né? Tipo, as mulheres não podiam tocar instrumento sopro, porque vai marcar a boca, vai ficar feio. Então, tem várias coisas, né? Era aquela coisa assim, vai tocar piano, que é um instrumento que não sai de casa, pra não sair de casa, né? Ou cantora, né? Ou ser cantora. Mas assim, foi o que eu falei, assim, na hora que eu comecei a tocar, eu não tinha essa noção de que existia instrumento masculino, feminino. Eu achava até que o instrumento, o trompete, era feminino, era instrumento de menina. Mas eu digo Se assim, fosse pensar em por parte ali do rótulo, pessoal, de professor e tal, não tinha nenhuma resistência, pelo contrário. Nessa época, não. Ótimo. Quando eu comecei, não. Inclusive, foi ali que eu falei, eu quero viver disso. E aí a gente se juntou, na época tinha outras meninas que tocavam também trompete, mas também cada uma de um naipe dos sopros. A gente se juntou com o professor de percussão que tocava batera, que é o Everson Bo, e a gente fez um grupo chamado Grupo Ôncalo. Foi dali que eu comecei, como artista de rua, a tocar profissionalmente. E aí o Pedro, é uma grande coincidência, assim, a nossa história, porque assim, a gente se conheceu de fato na EMESP, mas o Pedro já tinha me visto tocar antes, porque a gente botava o chapéu na rua, na Avenida Paulista, todo final de semana, ou na Galeria do Rock, na 15 de novembro. A gente ia pra rua tocar, e era nosso ganha-pão, assim. Era como a gente ganhava dinheiro. Uma dessa, o Pedro morava ali perto do centro, perto do Bom Retiro ali, né? Sim, nascido e criado na Armênia ali. Na Armênia, em frente ao metrô Armênia. Subia pra dar um rolê com meu pai, de fim de semana. Aquele rolê, a gente sempre gostou de passar na loja de disco, né? Encontramos o Grupo Ôncalo tocando em frente à Galeria do Rock. E eu tava estudando trombone, mas ainda eu não trabalhava como trombonista, não fazia cachê, não ganhava um dinheirinho. E naquela idade que meio adolescente, você quer uma moedinha pra sair, enfim, pra dar um rolezinho, namoradinha, não sei o quê. Comer uma batata frita. Exato. Opa. E aí eu falei, poxa, essa banda é legal. E não tinha trombonista, eu reparei nisso, já vi. A oportunidade. A oportunidade. E realmente não tinha trombone, tinha eufônio. Olha só. Tuba e trompete. E bateria desmembrada, né? Percussão desmembrada. E aí ele viu isso, ficou com isso na cabeça, que legal, tal. Podia ter um trombone, podia tocar aí.
Beleza. Tem uma amiga nossa nessa história que a gente não vai poder deixar de citar, que é a Gigi, a Giovanna Narducci, que ela estudava comigo na ETESP, na época, e era a melhor amiga dele. E ela ficava falando de mim pra ele e dele pra mim. Incessantemente. Nossa, que eu voltei de madrugada na Santa Segunda, tava lá no Aldo Borogodó, vendo a Adriana Moreira. Tem o filho dela, é trombonista, vocês vão adorar se conhecer. Aí eu, tá, não, beleza. E a mesma coisa pra ele, assim. E aí, de repente, a gente entra na EMESP no mesmo ano, cai na mesma turma, e ele fala, pô, essa menina é aquela que eu vi lá no Ôncalo. Olha só. No grupo que eu queria tocar, é essa a sua amiga? Aí ela, que tá na minha sala. Que providencial. Pois é. Eu chamo ela de Cupida, né? Ela é a nossa Cupida. Ué, porque assim, montou a banda, montou o casamento. Montou um casamento. Resolveu tudo. Pô. Resolveu Cara, tudo. E aí a gente já se conheceu nessa essa parada. amiga aí tá perdendo uma oportunidade de trabalho. Pois é. Podia lançar esse aplicativo aí, ó. Gigi Cupida. Boa. Lança esse aplicativo. Cara, que ela Bom acertou demais. na mosca, assim. A gente se conheceu e foi uma amizade de cara. Aquela história. Um ia tocar, precisava de trombone. Tem um cara que eu posso indicar, o Pedro. Sempre a música, Sempre né? O que assim. nos uniu, acho que foi a música desde o início. Desde a primeira vez que eu a vi tocando, inconscientemente. O som me chamou a atenção, que eu sempre curti Tim Maia, Balança. É uma banda, o Ôncalo era uma banda que só toca Tim Maia. A gente tocava só Tim Maia nessa na época, instrumental. Né? Hoje toca outros estilos, mas nessa época era o projeto Tim Maia 70. Então só tocava Tim Maia na rua e era mó balanço. Sim. Bateria desmembrada, mó sonzeira. O trombone aí tem tudo a ver. Não, né? inclusive, eu cheguei a ver o Ôncalo na Paulista. Eu acho da hora porque foi um contato, assim, que eu tive com a brass band, né? Que a gente pode dizer assim, né? Banda de cortejo, chão, tocar pras pessoas de frente, não tem palco, né? É olhar pro cara, tá no mesmo nível dele ali, tocando pra ele vendo você, aquela energia mesmo, sabe? Então foi um aprendizado, assim, muito grande. Ali também me puxou pro carnaval. Então eu tava assim, enquanto o Pedro tava também começando, mas já dentro do samba, já com a família. Então a gente se juntou, cara, e a gente juntou os universos. Porque ele foi pra banda de cortejo, ele entrou no Ôncalo, fizemos show pra caramba, e eu fui indo pras rodas de samba, roda de choro, fui pro fui bater laje na boemia da vida. Opa. E que me deu muita bagagem também. Fora que a gente também estudava formalmente jazz, MPB, vamos dizer assim, na Escola de Música de São Paulo. Isso aí foi nos dando uma bagagem que a gente falou, pô, vamos fazer alguma coisa com isso, assim. Porque realmente a gente tinha uma necessidade de juntar isso, de expressar isso de alguma forma concreta. Eu acho que os Bicudos foi isso, uma criação de um espaço que a gente pudesse trabalhar e ser criativamente quem a gente queria ser, sabe? E explorar, né, a nossa musicalidade, porque a gente sempre foi, como o Douglas nos chamou, de inquietos, né? O Douglas Germano, que é um grande amigo nosso e um grande ídolo, né? Ele chama a gente de inquieto porque a gente tem essa coisa com o som de não ficar só no instrumento também. A gente gosta de cantar, a gente gosta de batucar, a gente gosta de compor, a gente põe letra, a gente põe melodia. Então os Bicudos foi um espaço possível para que a gente pudesse mostrar todas essas coisas que a gente gosta de fazer, sabe? E não ficar como um guigueiro, que aquela pessoa que vai lá, faz aquele trabalho que é tudo certo também. Mas a gente já fez muito, em algum momento a gente sentiu falta, não tava mais contemplando, só o fato de ir lá e tocar meu trombone acompanhando um artista, o que seja, tava faltando aquela coisa de ter o meu som, ter o meu trabalho, aquilo que eu acredito e que a gente acredita, né, as nossas ideias. Então acho que os Bicudos foi importante e tem sido importante por conta disso. É um espaço onde a gente cria um laboratório mesmo, a gente testa coisas, a gente recebe amigos no nosso baile, a gente chama pessoas, faz parcerias, então tem sido muito interessante, tá sendo gostoso nesse processo. Inclusive foi com os Bicudos que a gente retomou ambos com os primeiros instrumentos. Porque ali eu falei, eu quero cantar. Eu quero cantar, o Pedro, não, também quero. Vamos botar suas percussões. Então ele toca percussão, toca trombone, canta, eu toco trompete, eu canto. Tirou esse lugar de trompetista, trombonista, músico, ou qualquer rótulo que seja único, assim, sabe? Sim. É um lugar de expressão. Então, sei lá, a gente sentiu a necessidade de ter essa liberdade em algum lugar. E os Bicudos é esse lugar que a gente construiu, assim, que a gente constrói, né? Sim. E aí aí veio o primeiro disco, né, em 2022, que é o Levante.
Foi produção do Alan, né? Do Alan Abadia. Opa. Grande trombonista, compositor, irmãozaço, meu primeiro Conheço professor. bem. Você bem, conhece como ninguém. Conheço bem. Conheci ele magro, joelhudo. O Alan, grande Alan. Alan. Você falou uma coisa que já estava aqui no script de perguntar, né, da gente falar disso, que é uma situação muito específica, né? Eu acho que muita gente não entende e tal. Tá tudo muito diferente, tá tudo muito... São Paulo tá esquisito, São Paulo é diferente do que sempre foi, talvez seja um mundo inteiro, não sei. Provavelmente. Talvez, né? Eu não sei dizer. Talvez seja o mundo inteiro. Mas, pro bem e pro mal, né? A coisa, tudo tá muito mudado e tal. Não tem mais isso, né? Essa coisa da noite, dos lugares pra tocar. Essa coisa do tipo... Como era no Ó do Borogodó, né? Toda segunda-feira eu tava lá. Tava lá outros dias da semana também. Uma época eu ficava lá. Toda quarta-feira eu tava lá. Cara, teve uma época do Ó do Borogodó que eu tava lá 3, 4 vezes por semana. Tocando lá sempre. E era galera diferente. Às vezes você chegava pra tocar... Cara, já aconteceu sábado à noite, durante muito tempo era um grupo de choro lá, o Cochichando. E aí calhar de coincidentemente todo mundo ter trampo, e aí a gente chegar lá e tá assim, uma roda inteira só de sub. E aí chegava lá e ficava olhando assim, aí chegava alguém com um bag de instrumento nas costas assim, e falou assim... Você veio tocar aqui? Nem conhecer, nem nada. E da gente ter que se virar, da gente ter que fazer isso acontecer e tal. E aí, óbvio, eu acho que isso eu não sei como isso é possível em outros estilos, mas, por exemplo, dentro dessa linha de samba, de choro, é muito possível porque são universos, eles giram em torno do repertório. Então, se você toca choro, o lance, o bom chorão é aquele que conhece e sabe tocar muitos choros, né? Exato. Mais do que, sei lá, falo porque assim, no universo do jazz, às vezes você anda lá com o Real Book debaixo do braço, 3, 4 temas numa entrada, meia hora de improviso pra cada um, tá resolvido. Né? Roda de choro, primeiro, se você chegar com a partitura, o bagulho já fica esquisito. Já nem senta na roda. Já fica esquisito. Não aprovo, mas já aconteceu comigo de eu estar numa situação dessa, assim, com a minha estantezinha de partitura, com a partitura, e o violonista que tava do meu lado, o nego velho, tocando comigo, sem querendo, deu um chutezinho na partitura, e virou pra mim e falou assim, ops, e agora? Como é que vai fazer? O sistema dos velhos era complicado, né? Sim. Mas assim, aprendi. Aquela era Paulo Freire rolando um tubo, mas assim, o pessoal fazia isso, né? Era na marra e tal, mas... Enfim, mas o que eu acho que é importante, assim, essa coisa de você conhecer profundamente um estilo e dominar uma linguagem, Sim. né? Sinto que é algo que talvez tenha perdido a importância hoje em dia, não sei, mas não tô vendo mais, assim, né? Tanto que eu vejo vocês dois, eu acho um ponto fora da curva de vocês dois se dedicarem a esse estilo, a essa linguagem, essa coisa, visto o que tem rolado mais comumente, assim, né? Sim. Acho que você falou da coisa da noite, eu fico pensando em 2 pontos, assim. A gente ainda pegou o finalzinho dessa curva, do fim da boemia. Né? Eu arrisco a dizer que a boemia mesmo, como a gente consagrou, a boemia brasileira, ela acabou praticamente, né? Acabou. E tá acabando cada vez mais por diversos motivos. A gente ainda pegou um raspinho do tacho, um pouquinho ainda, de ó, de ir 3, 4 vezes por semana no ó, e virar à noite, e vira batucando na rua ainda, e ninguém reclama, aquela coisa... mas assim, eu acho que ainda tem pessoas, eu vejo ainda muita gente muito dedicada às linguagens, principalmente de samba, de choro e de forró também, que são linguagens muito vivas, frevo também, são linguagens muito vivas no Brasil e aqui em São Paulo, que é um epicentro da cultura, tem gente de todo lugar, eu vejo muita gente fazendo de verdade, que é dedicada naquela linguagem. Gente nova, você diz. Nova e não tão nova também, passando assim, própria escola de choro, agora a escola prática de samba, estão aí para dar uma provada nisso e já tem um resultado de, você vê os anos correndo, os alunos que saem desses lugares já muito mais dedicados a querer entrar nessa linguagem, estudar a fundo mesmo, levar adiante. E só que eu acho que também existe um ponto
sei lá, como nós, assim, eu acredito que tem muito músico, tem muita gente que quer fazer algo com isso também. Quer estudar, quer entender, quer aprofundar, mas quer fazer a tua leitura a partir desse ponto. Pra mim já começa a ficar interessante esse lugar, entende? Uhum. E eu acho que é isso, assim, vai diluindo um pouco por conta disso. As pessoas vão tendo a sua própria leitura, a sua própria linguagem, vamos dizer assim. Só que ainda existe aquele respeito, aquele fundamento. Eu acho que isso é interessante pra cena como um todo, assim. E talvez... Nesse momento ainda que acabou mesmo a boemia, que a gente vai ter que realmente se repaginar. Porque acabou mesmo, sabe? Sim. Ou a gente briga no sentido de reivindicar isso, ou a gente se adapta. Né? Porque, assim, ó, da minha parte, assim, né, o que e eu tô falando isso sem folclorizar, sem romantizar nada, mas porque eram espaços que tinham uma abertura, e essa coisa de você ter o compromisso semanal e tal, você tinha onde desenvolver esse... A gente tá falando aqui de boemia, não é porque... não estamos falando de loucura, de álcool e drogas, não é nada disso. É de você ter um lugar, né? Onde você está presente, você tem aquele compromisso de chegar lá e tocar, e segurar uma noite. Sim. Né? Lá no Alto Borogodó, a gente tocava geralmente assim, de 10h30, 11... Às 3. Exato. Era isso. Então, assim, tem que ter repertório pra segurar tudo isso. Sim. E aí, óbvio, aí sempre tem os dois lados, né? Tem a pessoa que quer tocar sempre a mesma coisa, que tá feliz tocando sempre a mesma coisa. E aí tem os inquietos, né? E aí, em algum momento, essas duas pessoas vão se encontrar e vai dar um atritinho, mas faz parte também, né? Sim. A gente gosta de tocar o que é consagrado, acho que é importante também. Até pra gente ter o fundamento. Exato. Não adianta você querer inventar a roda e fazer e você não ter currículo, bagagem, cartas na sua manga pra você criar. Você precisa ter repertório, você precisa ter essa bagagem, né? Mas é isso, você vai acumulando bagagem, vai acumulando várias bagagens de várias cenas, de várias mudanças. E isso vai virando uma coisa que você sente a necessidade de... a gente começa a criar por osmose. Começa a vir um resultado final disso, sabe? Então, nesse lugar que eu acho interessante. Quando você já, de tanto você tocar aquilo, de tanto você se familiarizar, começa a vir ideias suas a partir disso. Sim. Que misturam com o que você já ouviu. Claro que nada se cria. Já tá tudo aí, o tonalismo já foi. E inclusive o atonalismo também já foi explorado em todas as instâncias. Então, assim, não tem... Mas é legal você pegar e passar adiante aquilo. Quando você já tem isso em você, sabe? Se já tá batendo a porta esse lugar, assim, sabe? Você deixar isso rolar, assim, né? Mas eu também acredito que isso que você falou, Tiagão, faz falta mesmo, mais espaços para que a gente possa ter lugares, assim, de se manter, né? O artista precisa de um lugar para estar ali sempre, né? Sim. E manter aquela rede. Porque né? uma parada... Provavelmente vocês devem ter essa mesma opinião e essa mesma sensação. Você fazer uma roda é um negócio completamente diferente de você fazer um show. São dois esportes completamente diferentes. Completamente. Os dois têm bola, mas não é a mesma coisa. Sim. Um é com o pé, outro é com a mão. E são duas coisas muito distintas de fazer. O que eu acho legal da roda é justamente essa coisa de você desenvolver a sua musculatura musical, entendeu? Você tem que conhecer um repertório... gigantesco, né? Exato. Eu acho que tem uma diferença fundamental, assim, falando de música instrumental brasileira e música instrumental norte-americana. Eu acho que a linguagem, a construção melódica brasileira, ela tá muito mais nas melodias das músicas. A linguagem do jazz americano tá na linguagem do improviso, do fraseado de improvisação e tal. Tanto que às vezes você pega uns grandes clássicos do jazz, assim, sei lá, que às vezes assim, é uma nota por compasso ali, né? Sei lá, pensando as músicas do Miles Davis, assim, né? De jazz tonal, que às vezes é a música... Pronto.
certo. É isso. Você Só que simplifica... a linguagem tá no improviso. Tá A no música improviso. brasileira tá na construção da melodia, né? Exato. Então você conhecer o repertório, saber tocar o repertório é muito fundamental, é muito Porque essencial. a improvisação também tá baseada na melodia, né? Então, Exato. se você não tiver a melodia, você tá perdido no Exato. além, né? O Proveta fala isso, né? Pra você improvisar bem em qualquer gênero, primeiro tire pelo menos 100 músicas, 100 temas daquele gênero. Se é choro, tire 100 Exato. choros. Se é samba, tire 100 sambas. E aí sim, quem sabe você vai improvisar bem, né? Dentro dessa linguagem, né? Sim, Com material, né? Com vocabulário, né? com certeza. O Com samba certeza tem... absoluta. A música brasileira tem muito esse sotaque, né? O vocabulário, a articulação, né? Que são coisas que a gente vai... Aí até uma coisa assim, eu não sei se vocês já pensaram nisso, assim, como uma espécie de fio condutor de carreira, por exemplo, né? Sim. Essa coisa de ter essa dinâmica do show, que Pedro canta, toca percussão, toca trombone, Grazi canta, toca trompete, então tem um momento de solo, tem um momento de tocar junto Exato. e tal. É mais sobre essa diversidade, mais sobre essas possibilidades todas, do que a coisa do virtuosismo. Com certeza. certeza. Tem a ver com isso também de tipo... Será que São Paulo, Brasil, o mundo tá num outro momento que essa coisa de tipo o cara, o virtuoso, o cara que pega, que quebra o pau tocando... Será que isso daí já foi, sabe? A gente já viu tudo que tinha pra ver disso daí. Será que ainda precisa ter essa figura? Eu não vou dizer, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acho que, cara, tem espaço pra todo mundo. Eu acho que a cena é muito grande. Eu acho que, inclusive, isso é um erro nosso de querer achar que, puta, será que tem espaço? A resposta é tem. Se você tem a ideia, cara, faça. Você quer fazer evento, festa, igual um baile, a gente gosta, os bicudos a gente gosta tanto do momento show, que é aquilo que a gente monta um show de um trabalho autoral, né? um espetáculo com luz, aí com cenário, com figurino, Adoramos. e a gente gosta de tocar pra galera dançar, que aí você é tocar pro público, é você tocar o que você faz muito com o Shepa Sounds, é tipo perceber o que tá acontecendo e muda, às vezes eu vou meter um cheia de manias aqui e é isso aí, mano. Mas porque também o público respira ali no baile. Exato. Isso também nos rege, fascina, né? Essa questão de você ser o DJ do baile, da gente tocar, Opa. porra, vamos sentir o que o baile tá pedindo, agora vamos pra cá, agora é isso aqui, vocês estão gostando, agora vamos pra cá. A gente sempre fez muita banda de baile na época que a gente tocava em casamento miliano, e a gente já percebia isso, que o cara da banda, ele já tinha que interessar todo mundo. Então tocou um reggae, o cara que tá na pista ali no reggae não gosta muito, você já muda pra uma outra coisa, pra não perder o cara na banda. E acho que isso trouxe pra gente uma vontade de fazer um som sempre assim, dinâmico, prestando atenção no público vivo, né? Que é igual tocar na rua, nossa herança, assim, que é esse lance vivo ali, essa troca, né? Eu concordo, assim, acho que tem espaço pra todo mundo sempre. Se o cara quer ser virtuoso, o cara toca super bem, desenvolve muito bem o instrumento, ótimo, cara. Isso é ótimo pra todo mundo, pra música brasileira, assim. Mas não pode ser uma regra e nem uma coisa nem outra, sabe? Eu acho que existem situações, momentos e existe a mudança. A gente tem que entender que o artista, ele vive se reinventando ao que acontece sociogeopoliticamente no mundo, cara. Economicamente. Então, a boemia tá morrendo, tá se esvaindo por vários motivos, não é só um, inclusive. Então, e aí é entender como que a gente, né? Hoje eu entendo um pouco, olho assim para essa situação e entendo que a gente tem a noite, a rua, os bares, como um ponto de apoio. É muito circular hoje. Não existe mais um lugar que vai te deixar fazer uma residência por 6 meses toda semana, que é uma coisa que antes tinha mais, né? E aí, o que você faz com isso? Então você vai circular mais, tem muito mais gente aí para tocar. A grana não é legal, a grana que se disponibiliza nesses espaços, ela não é pensada para o músico se sustentar daquilo. Então é importante que você entre nesse buraco, sabendo o que você tá fazendo, sabendo onde você tá se metendo, entendendo como que você aproveita isso em prol do que você quer fazer. Então a gente gosta muito do baile, a gente usa as casas, os espaços para o baile, a gente entende que é um momento desse, é um momento de formar repertório, de ampliar, de entender como que o público tá respondendo, o que o público tá ouvindo, o que a gente gosta de ouvir e mesclar isso de alguma forma, é uma mescla. Mas existe também esse entendimento pra gente de que esse lugar não é eterno. Eu não vou viver para depender desses lugares.
Eu acho que músico nenhum tem que viver para depender desses lugares. É um ponto de apoio, justamente para você criar o seu repertório. Não é chegar lá já com todo o repertório já pronto. É um espaço justamente para você conseguir criar esse repertório. Quantas vezes eu fui no Ópera da Canja tocando um choro só, que foi aquilo que me deu a bagagem de tocar o choro, de articular, de lembrar a parte A, a parte B, de improvisar, cada vez que eu tocava aquele mesmo choro era completamente diferente, com músicos diferentes, com a plateia diferente, no andamento diferente. Então isso é uma coisa que é a vantagem da noite, e você tem que aproveitar em prol do que você quer fazer. Eu acho que esse lugar de, talvez, nostálgico, vamos dizer assim, putz, seria tão bom, ou o músico virtuoso está perdendo espaço no sentido de, você não consegue se especializar, vamos dizer assim. Acho que não, assim, acho que você tem que entender, se você quer fazer um trabalho virtuosístico, faça um trabalho virtuosístico. Mas crie o seu trabalho, não espere que vai vir um anjo lindo. E busque os espaços, né? Faça aquilo... Não vai rolar, eu acho que mais do que buscar os espaços, né? Muitas vezes a gente tem que criar o espaço. Criar o espaço, exato. Assim. A gente não tem mais como... quando eu falo a boemia acabou, é que a gente não tem mais como contar. A gente, músico, artista, não tem como contar com casa de show. Para fazer residência, para formar público, para circulação, é pontual. Sim. Então... Mas é uma coisa muito doida também. Eu não sei se vocês têm essa percepção, não sei se vocês têm essa noção. Eu fui pra rua em 96, com 16 anos, pra começar a tocar. A maioria das pessoas com quem eu tocava não era músico de profissão. Tinha uma profissão, trabalhava com alguma coisa de segunda a sexta, tocava de final de semana. Porque a verdade também é essa, assim, nunca deu pra pagar as contas só tocando... Com bar, né? Ninguém nunca fez isso. Quem fez isso viveu mal. Real é essa, né? Sim. E até tinha dois empregos, né? Tinha um emprego CLT, fixo. Exato. Era isso, assim. Tinha que ter um complemento, porque nunca foi muito bom. E até essa coisa da noite também é uma coisa que eu acho que precisa ser falado também, né? Pro bem e pro mal, né? Tem uma coisa também que minou um pouco isso, que é o lance de direito trabalhista, cara. Porque eu cansei de ver, assim, ó, dono de bar virar e falar assim, tem 3 meses a mais do que o normal aqui hoje, segura mais uma meia hora aí pra gente vender mais um chopp, e essa meia hora era o suficiente pro pessoal ali da cozinha, do salão, perder o último busão e ficar da 1h da manhã até às 5 no Largo da Batata, num fliperama que ficava aberto lá, do lado de uma sinuca, não sei o que, caroçando, até a hora de passar o primeiro busão. E assim, numa boa, eu falei assim, bicho, hoje você não vai voltar pra sua casa, entendeu? E isso era ok, né? Tem todas essas questões, né? Sim. Hoje em dia, a maioria dos lugares não fica aberto na madrugada, porque custa caro você pagar o que vale. Exato. Quer dizer, que menos do que vale, que é um pouquinho mais só do que o combinado pro cara ficar trabalhando de madrugada, né? Exato. Tem tudo isso, né, cara? Tem tudo isso. Coisa. É uma situação muito complexa e tal. Mas enfim, eu acho que de algum jeito a gente vai dando... Vai dando o nosso jeito. Vai criando os nossos espaços, né? Vai criando... Eu lembro de pensar muito assim, também de... né? Mas no começo da carreira, assim, de falar assim, pô, queria tocar no Alto Borogodó. Então também tinha uma coisa assim de me adaptar. Eu falei assim, o que eu preciso saber? Que repertório é esse que eu preciso saber pra tocar no Alto Borogodó? Quero tocar no Teta. Não vou tocar no Teta com o repertório do Alto Borogodó. Preciso de um outro repertório. Tinha o Jazz nos Fundos. Sim. Tinha... Jazz B. O Jazz B veio depois ali, né? Mas assim... E aí agora o spoiler. Porque aqui neste mesmo programa eu fiz essa pergunta pro Proveta. Perguntei, ele falou assim, e aí, tocar pra cacete ainda é um assunto? Ele falou que não. Ele falou, não é mais... Não, porque não é mais sobre o indivíduo. Acho que cada vez mais a gente tá caminhando pra essa coisa do... Legal. De entender que é do coletivo, né? Legal. E o coletivo, ele não tem essa necessidade de você ser... virtuoso. Se mostrar, astro né? sozinho ali, né? Verdade. Eu fico vendo mesmo, aí puxando, né, pro meu lado, assim, cara, a charanga tem um repertório grande ali de músicas que não tem nem solo, não tem improviso, é só todo mundo tocando junto o tempo inteiro e já faz uma onda. E aí, falando sobre isso também, impossível deixar de falar
essa conexão, comparação, inspiração no trabalho do Zé da Velha e do Silvério Pontes, né? Sim, sim. Trompete, trombone, tocando samba, tocando choro e tal. Sim. Como é que é isso aí? Cara, o Zé da Velha e Silvério Pontes é as primeiras referências que a gente tem, né? Quando se fala de trompete e trombone, e foi nossa escola pra caramba. Assim como Raul de Barros, assim como o Nelsinho do trombone. Mas eu e a Grazi, a gente começou a tocar o choro estudando o repertório do Zé da Velha e do Silvério. E depois isso veio para outras coisas. A gente também quis fugir um pouco disso, porque uma época também a galera ficava chamando a gente só pra essa parada, pô, só trompete, trombone, os novos. Zé e Aí a gente falou, não, legal. Mas eles já existem, né? Eles já existem, a gente segue eles como referência, mas a gente também se inspira em outros sons, mas é óbvio que eles estão ali no nosso coração guardados com muito carinho e sempre visitando, revisitando e aprendendo coisa com eles para sempre aplicar, né, no nosso som. Que bom que alguém resolveu escrever essas partituras aí e ter essas partituras, né, Pois é. Para as pessoas consultarem, né? Mesmo que não tenha crédito, mesmo que ninguém saiba quem foi que escreveu. Então, quem foi que escrevi, né? Essa história é muito boa. Uma vez a gente foi fazer um trampo junto. Mas isso é culpa do professor Silvio Gianetti. Vou até deixar um abraço. Abraço pro Silvião. Cheguei para estudar na EMESP lá, curso de trombone, a primeira aula, tava feliz, né? Vou estudar choro, vou estudar jazz, vou estudar as paradas. Aí chega lá o Silvião com um livro, assim, ó, um livro com um monte de... tudo em clave de Fá, eu nunca tinha visto, tem esse detalhe. Tem esse detalhe. O trombonista... Que a pessoa que escreveu ainda fez questão de escrever tudo pra isso trombone. É um pote de ouro. Para mi bemol, para mi bemol. Isso é um pote de ouro pro trombonista, gente, vocês não estão sabendo. A gente lê uma clave diferente, que é a clave de Fá. E choro nunca vem. Que você tava falando, choro já não tem escrito. Já não tem escrito. Quando tem é em clave de sol, ou seja, em dó, para todo mundo se virar. Quem é si bemol transpõe, cada um dá seus pulos. Aí o material do cara era todo em clave de Fá, ou seja, perfeito pro trombone. E quem que escreveu esse material? Nosso querido Tiagão França. Eu só fui descobrir isso muito depois. Foi aquela vez que a gente foi fazer o show lá aquele show que você produziu no Teatro Municipal, na Virada Cultural. Na verdade eu não produzi, eu dirigi aquele show. Né? A Karen Cunha produziu, que era o Pretas, não era? Exato. Foi um lance na Virada Cultural, no Teatro Municipal. Incrível. Que teve Lued Luna, As Bahias. Teve a Jupe do Bairro. Drica Barbosa. Linda Quebrada. Showzaço. Lá no teatro, né? Municipal. Foi divertidíssimo, cara. Foi a primeira e única vez que eu toquei nesse teatro. A gente tocou um popurrí de funk proibidão com a Jupe lá no Teatro Municipal, que foi... Uns arranjos seu cabuloso lá, muito bom, cara. Foi divertido demais aquilo ali, cara. Bom e demais. Aí, só pra concluir, eu lembro que nesse dia, eu acho que eu tava vindo da EMESP, eu abri esse livro. Aí você passou, deu uma olhada assim, conheço essa letra aqui. Não, de repente, do nada, no intervalo do ensaio, lá tava mandando um Bom Filho a Casa Torna, que não é um choro que as pessoas tocam tanto por aí, né? Sim. E é bem específico do repertório do Zé de Silvério, né? Sim, lógico. Ajudou pra caramba esse material. Esse material salvou demais. Bicho, eu faço isso há muito tempo. Escrever partitura e jogar pro mundo é a minha sina, cara. E saiba que tá girando isso daí, porque eu sempre sei. passo pros meus alunos, mas agora eu dou crédito. Por favor. Thiago França, depois manda um pix pra ele lá. Pô, mas é isso, cara. E eu falo com todo mundo que fez aula comigo, bicho, as 3 coisas mais importantes pra gente estudar na vida, ter na vida. Nota longa, escala e terapia. Porque eu... Bicho, muito até bom. Hoje eu não sei. Eu não sei porque eu não assinei essas partituras, cara. Eu devia ter colocado meu nominho ali. Transposed, transcribed by. Com certeza. Não fiz, porque eu falei assim, quem sou eu perto desses caras? Por que eu vou colocar meu nome aqui na partitura? Importante, mas você fez o crédito. Você fez o trampo. São entendimentos que a gente vai tendo ao longo do tempo, né? Então, é um trampo, cara. Porra, um trampo. Essa ideia que você falou do virtuosismo também, a gente vai se desprendendo desse lugar de, nossa, errei uma nota, tem que estar o solo tem que ser com 600 notas por segundo, com um monte de escala. Você vai se desprendendo a dinâmica que você vai vivendo e você vai vendo o público também, que é um grande detalhe também que rege tudo isso, né? Sim. Você falou da coisa, voltando também só para pontuar, na coisa da boemia.
agora ficou caro manter o funcionário a madrugada toda trabalhando. A galera do mercado, os donos dessa parada, eles nunca se preocuparam de fato com isso, né? Isso não era realmente uma preocupação. O lance, o que começou a fazer as casas fecharem mais cedo, abrir mais cedo, fechar mais cedo, é o próprio público, a mudança de comportamento do público, que está mais preocupado em dormir bem, em acordar mais cedo, aproveitar melhor o dia, enfim, etc, etc. E aí isso vai mudando o público, vai mudando as casas e vai mudando para nós. É um monte de coisa, né? Por exemplo, a Vila Madalena de 20, 25 anos atrás. Era uma. Que pipocava de boteco, não sei o que. Hoje tem um monte de prédio. O Aldo Borogodó tá lá num perrengue danado. Resistindo. Abre, fecha, continua, mantém, vai para outro lugar, continua lá. Qualquer coisa hoje pode virar um prédio. Se tiver um espacinho ali no seu quarto ali que você não colocar nada ali, pode vir aí o Wink ali e subir uma torre. Isso tá realmente 70 acontecendo. Andares com habitação de interesse social a $500 mil, é tudo errado, entendeu? Exato. A cidade mudou demais nesse sentido, né? Não tem mais espaço, né? E não vai parar de mudar. Porque ainda tem muito prédio para subir. Eles vão fazer muito ainda. Vai construir muito. Licitação, aí lei do PSIL. Aí também... muita coisa, né? Não, e aí, assim, a gente sabe também, né? Como muito dessas leis, muito dessas regras, assim, acabam sendo um instrumento de controle. Pô, é isso. O bar de música independente, que é de um povo que geralmente é um povo de esquerda, que isso e aquilo... O PSIL tá lá, deu 10-1, o PSIL tá lá. Sim. Mas aí a festa... Nem precisa dar 10-1, porque se for 7:30 e o vizinho do prédio em frente ligar, já era pra você. Exato. Também. Só que aí a festa dos amigos do prefeito no Anhangabaú pode ficar a noite inteira, até às 5 horas da manhã, dando pra ouvir no Brooklyn. Alto, Como tudo isso acaba sendo uma forma de controle, né? Porque você vê, a gente tem esse cerceamento com os pequenos, com as iniciativas independentes que são autossustentáveis, de baixo impacto, né? E aí isso tudo é muito controlado para dar espaço para um festival cobrar R$1.000 e deixar o som, o pau comendo até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã e tal, que é um negócio de altíssimo impacto, que não é só o volume do som, né? Sim. Um festival, para poder acontecer, muitas vezes ele tem que alterar a dinâmica de funcionamento de uma parte da cidade, porque você fecha metrô, você fecha rua, o cara que não tem nada a ver com isso, que pega aquele busão, o busão não tá passando porque a rua tá fechada, o acesso pro metrô tá restrito, tá com fila, não sei o quê, fora o barulho, fora o cara que não pode chegar perto, não sei o quê. A gente tá deixando essa coisa predatória parasitar a cidade quanto essas coisas que é o local, que é o pequeno, né? Sim. Por exemplo, eu toco num lugar, na cervejaria central aqui do lado, que produz a própria cerveja e tal. Aí esses são os caras que não recebem incentivo, que vão ser fiscalizados o tempo inteiro e tal, enfim. Exato. A gente sabe como é que funciona... O lado da corda arrebenta. A força da grana que ergue e destrói as coisas belas, a gente sabe... E falando de bares ou de espaços culturais que falam da música popular brasileira, sempre foi e sempre será, gente. Não adianta a gente se iludir. Sim. Sempre vai ser o lugar que vai arrebentar a corda mais fácil. Sim. Lógico. Então, basta a gente também ter esse entendimento de, então a gente também quer estar no festival. Já não tem bar pra gente tocar, então vocês coloquem, porque... Esse movimento tem importância. Esse movimento ele tem importância, ele tem impacto social, cultural, educacional, de entretenimento. Então ele precisa existir. E gera uma economia, Dê um né? jeito vocês. Se não tá rolando nos bares pequenos porque custa demais e rende pouco ou porque não lucra, beleza, então põe a gente no festival. Põe a gente nos festivais, porque o que não dá é matar essa cultura. Sim. Né? Isso que me entristece, ver tanto músico... E não é papo de ressentimento não, viu? Pelo contrário, tem muito festival com os line-up muito cafona, cara. E igual, é a mesma coisa, o povo né? dando espaço pra qualquer bandinha indie do outro lado do mundo lá, uns branquela azedo que vem tocar aí, umas guitarras altas, é tudo igual. Na moral, na minha orelha... É tudo igual. Pode vir já dá conta já. Chama a galera daqui, né?
galera. Pô, Chama a galera tem aqui, muito artista, né, cara? Vamos Pelo dar amor, espaço, né? Eu acho É também. sempre os mesmos artistas também que chamam, né? E parece que os festivais estão ficando cada vez mais elitistas, né? Só tem artista grande, né? Sim. Não tem espaço para um artista intermediário, um artista iniciante, emergente, né? Sim. E aí isso não cria espaço para nova geração, para novos artistas. Não sei se tá ficando, talvez tenha sido assim desde sempre, né? viu? Talvez a gente é que tenha que criar os nossos, né? Como foi feito eu acho que lá é atrás, isso, né? Eu acho que a gente acaba tendo que estar sempre atento nisso, assim, ó. Um cara que quer abrir um espaço, muitas vezes a gente tem que estar indo pra fortalecer, pra poder fazer essa coisa girar mesmo, né? Sim. Ganhar atenção, ganhar importância e tal. Sim. Eu acho que é importante, a gente tem um papel importante nisso também. Infelizmente, caminhando aqui para os finalmentes, como estamos aí de projetos, o que a gente vai esperar dos bicudos nos próximos meses? A gente tá gravando um disco novo aí. Olha que maravilha. Exato. Já estamos bem empolgados. Tem Que uma mais? música nova. Diga aí. Tem tanta coisa pra dizer. A gente tá com um disco lindo, assim, vindo aí. Autoralzão mesmo. O primeiro foi autoral também. Autoral de vocês. Nosso. Tá. Porque o primeiro foi autoral, todas as músicas são autorais inéditas, mas com muitas parcerias, né? Uhum. Muitas parcerias. Dessa vez a gente fez tudo junto. Músicas minhas, músicas do Pedro, músicas de ambos. Mas vai entrar aí uma nova parceria. É uma parceria. Com letra também? Com letra também. Né? Esse disco Vocês estão fazendo letra também? Ele tá praticamente 80%, né? 90% com letra dessa vez. E assim, em tempo também, né? Mandar um salve pra rapaziada que acompanha vocês. Matheus Marinho na bateria. Rogério Clementino no contrabaixo. Nenê 7 cordas no violão. E um salve pra rapaziada toda que escuta a gente aqui na rádio, né? Que estão sempre com vocês, que é a formação dos bicudos mesmo, né? Exato. A gente toca em quinteto. Exato. Né? Nosso som é um quintetinho. Exato. Que soa quase como com 10 pessoas. Porque tem 2 vozes, 2 sopros, a percussão, a batera, o violão e o baixo. Sim. É muito louco que eu tenho um orgulhinho de falar, pô, são 5 pessoas, mas soa com uma Big Band, assim, é muito legal. Tem que ter mesmo. A gente chegou num lugar legal. Tem algum spoiler aí desse disco? Acabou de sair uma música. Uma música fresquinha, que a gente tem uma história aqui, que hoje eu trouxe o violão ali, se der tempo depois, não sei se dá tempo pra gente tocar alguma coisa. Mas aqui a gente ganhou um violão por conta do Sarau Brasilis, com uma composição autoral. O Sarau Brasilis faz, né, uma premiação. Todo mês eles dão um violão para uma melhor canção, né? O Festival da Canção. E a gente foi premiado em 2025, em novembro, com um violão. Com a canção Levante, que dá no título do disco, que é o nosso xodózinho também do disco. E aí veio esse lance do violão. Comecei a pegar o violão ali para brincar e aí falei, vamos compor. E aí saiu essa música nova pro disco novo, já uma outra cara. E tem uma parceria importante nesse disco, que é o Zé Cabaleiro. Opa! Então ele veio... A gente fez a música, mandamos pra ele. Aquela história, né? Tem cara de Zé Cabaleiro isso aqui, caramba. Será que ele encara? Vamos ver. Ele fez a música. Acabou de terminar a música. E aí a gente tá com essa canção fresquinha aí, que é a canção nova do disco, autoral, letra nossa, melodia e parceria com ele também na segunda. Escreveu a... Coisa linda, hein? Gente, muito sucesso. Continuaremos no offline aqui. Na playlist desse episódio vai ter músicas que não foram citadas aqui, mas coisas que a gente gravou junto. Boa! Com certeza. Né? Teve aquele seu arranjo com o Romulo Frois, né? Tem um João Bosco aí no meio também, né? Olha João que Bosco, maravilha. Romulo Frois, que mais? Foi lindo isso aí, né? E ficou lindo esses sopros, esse arranjo. Ficou lindo, lindo, lindo. Vai ter muita coisa aí. Fiquem ligados aí, sigam os bicudos para saber das próximas aventuras. Tem um show vindo aí dia 20 de junho, no Sesc Bom Retiro, no nosso show de baile dos bicudos, né? Que é esse show que a gente tá trazendo essa proposta dinâmica, desenfreada, maluca, dançante.
E vai ter spoiler das novas, das inéditas nesses shows aí também. É bom lembrar que o baile a gente sempre coloca as nossas ali no meio pra poder... Que tem feito mais sucesso do que os covers. É verdade. É muito louco isso. A galera fala, essa música de vocês, e parece que eu já escutei essa música, parece que eu já conheço essa música. Eu acho isso super bacana. Só não cai na roubada de gravar um cheio de manias, porque aí você vai ter que tocar o resto da sua vida. O resto da vida. Agora a ideia é só gravar autoral. É isso aí, gente. Valeu demais vocês terem vindo aqui. Valeu o papo. E seguimos. Valeu, Muito Thiagão. Obrigado Thiago. pelo convite, pela parceria de sempre. Tamo junto. E parabéns pelo trabalho. Fenomenal, cara. É isso aí. E bora gravar junto em breve. Encerrando mais um episódio que poderia ter durado algumas horas e ainda rendeu mais um pouquinho de papo aqui nos bastidores, agradecendo a presença da Grazi Pisani e do Pedro Moreira, eles que formam a dupla Os Bicudos. E como sempre, confere a playlist desse episódio que vai estar recheado de grandes referências dessa dupla. O link da playlist você encontra na descrição do episódio no seu player de streaming preferido. Salve Som tem roteiro, trilha sonora e apresentação minha, Thiago França, a direção é da Camila Salmásio, captação de imagem da Marina Ortega, a técnica de áudio e sonorização é do Nelson Calura, do Adilson Oliveira e da Lua Gattinoni, e a identidade visual é do Rafael Canoba. Aqui no Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Munize Ravena e do Lucas Stanislau, e a direção executiva é da Nina Fidelis. É isso aí, valeu e bons sons!